O Congresso Nacional realizou hoje a primeira sessão de votação de 2021. 32 vetos presidenciais estavam na pauta. Dos que foram derrubados pelos parlamentares, está o que impedia a isenção de igrejas do pagamento de contribuição social sobre o lucro líquido. O Congresso Nacional se reuniu para analisar 32 vetos presidenciais. O mais antigo em discussão é o veto a 22 dispositivos do pacote anticrime. Um dos pontos de polêmica é a criação do juiz de garantias, um magistrado que supervisiona a investigação, mas não decide sobre o caso. Outro trecho discutido foi a autorização para utilizar gravações feitas sem autorização da Justiça como prova judicial. Outros vetos polêmicos estavam na pauta, como trechos do Marco Legal do Saneamento Básico. A crítica dos parlamentares sobre o veto gerou em torno da permissão de renovação automática de licitação dentro de 30 anos. O projeto aprovado previa dispensa de licitação para a renovação dos contratos que existem atualmente, mas o veto impediu isso. Os deputados argumentaram que o projeto do Marco Legal foi aprovado mediante acordo proposto pelo governo, o que teria sido descumprido. A gente ainda tem cerca de 15% da população brasileira sequer sem água tratada nas suas casas. A gente tem ainda, em 2021, cerca de metade da população brasileira sequer sem coleta de esgoto em suas casas, o que leva milhões e milhões de brasileiros a terem ali doenças que já foram erradicadas em outros países há mais de 100 anos. É disso que se trata o mérito do que vamos votar aqui agora. O que importa aqui é o futuro da saúde, da qualidade de vida dos brasileiros que vão ser afetados por essa decisão de hoje. Porque qual é a decisão que nós vamos tomar? A gente vai tomar uma decisão se pode haver competição, concorrência na concessão do serviço de saneamento básico do Brasil ou se nós vamos manter o futuro das famílias brasileiras nas mãos das ineficientes empresas estatais que até hoje não conseguiram dar conta da universalização do serviço. Se esse veto for derrubado, elas vão poder, por pelo menos mais 30 anos, manter contratos que são feitos sem licitação, os contratos de programa, contratos que não têm ali nenhuma garantia de universalização do serviço. Por mais que algumas vezes elas queiram prometer, elas não têm nenhuma capacidade de investimento para fazer obra, para construir estação de tratamento de esgoto. Nós aprovamos na Câmara Federal no ano retrasado esta lei, ainda não tinha pandemia, e eu tenho certeza que o saneamento básico será um marco para a retomada dos investimentos e do crescimento do país na geração de emprego e renda pós-pandemia. Todos nós sabemos que mais da metade da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado, que crianças morrem diariamente pela falta de saneamento básico no Brasil. E vale a pena deixar claro como relator que eu ouvi de alguns líderes que houve acordo com o governo. Esse acordo não existiu. Existia sim um acordo legislativo. E esse acordo hoje não faz mais sentido, uma vez que naquela ocasião os partidos de esquerda não votaram a favor do nosso relatório. E o país mudou, avançou pós-pandemia e é muito necessário os investimentos privados, sim, no saneamento básico. O veto ao Marco Legal do Saneamento foi mantido. Na sessão, a Câmara derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que impedia que igrejas e templos de qualquer culto ficassem isentos do pagamento da contribuição social sobre lucro líquido e anulava multas aplicadas anteriormente. Na época do veto, em setembro do ano passado, o presidente disse que vetaria o trecho da lei para não incorrer em crime de responsabilidade fiscal, mas que, se fosse deputado, derrubaria o próprio veto. Por fim, os deputados derrubaram o veto e mantiveram a isenção fiscal aos templos e igrejas. Também foram derrubados vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para adiantar a votação dividida em 3 momentos por causa da pandemia, os líderes partidários fizeram um acordo para derrubar parte dos vetos e seguir direto à votação do projeto de lei que remaneja o orçamento deste ano para o pagamento de precatórios, aposentadorias e pensões da Previdência Social. O projeto encaminhado pelo Poder Executivo na última segunda-feira prevê a realocação de recursos para quitar despesas que dependem de autorização dos parlamentares, já que a votação do orçamento de 2021 está atrasada. Com a proposta, a equipe econômica do governo federal tenta cobrir despesas condicionadas que não podem esperar,
como o repasse do Fundeb e salários. A maioria do dinheiro reservado para esta política está condicionada à autorização específica desta Casa, que não pode ser feita neste momento, em virtude, sobretudo, da ausência da Lei Orçamentária Anual de 2021. Esta foi a primeira sessão do Congresso Nacional de 2021, destinada à votação de vetos e propostas.